Desde o início, Yarnab sempre esteve presente em momentos cruciais. Mas e se isso não for coincidência? Há indícios de que ele tem conexões profundas com os eventos mais sombrios da história. Mas isso faz dele um aliado fiel ou um manipulador à espreita? Antes de descobrir essa verdade, já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Prepare-se, porque hoje vamos explorar a história, as conexões surpreendentes e uma teoria que pode mudar tudo. Yarnab, o misterioso monstro leonino introduzido em Poppy Playtime no capítulo 4, Safe Haven, rapidamente se tornou um dos personagens mais enigmáticos e aterrorizantes da série. Originalmente parece ser apenas mais um dos horrores criados pela Playtime Co. Mas à medida que a história se desenrola, as questões sobre sua verdadeira natureza começam a surgir. Ele é um aliado involuntário ou o verdadeiro vilão da história? A história de Yarnab começa com uma reviravolta inesperada. Ele não foi simplesmente criado como mais um brinquedo assassino da Playtime Co. Na verdade, sua forma monstruosa surgiu a partir de um órfão chamado Quinn Navidson. Esse jovem, cuja vida foi marcada por sofrimento, foi transformado pela empresa em uma das criaturas mais horríveis do universo de Poppy Playtime. A transformação de Quinn em Yarnab não foi algo que ele escolheu, mas sim o resultado de experimentos cruéis realizados pela Playtime Co., e cujo objetivo era criar criaturas poderosas para controlar o local. No capítulo 4, Safe Haven, Yarnab é libertado de uma prisão subterrânea, onde foi mantido após ser submetido a experimentos por anos. O protagonista, ao explorar essa prisão, descobre que o Dr. Harley Sawyer, um dos vilões principais, é responsável pela criação e subsequente libertação de Yarnab. Sua entrada no jogo é nada menos que impactante. Logo após ser libertado, Yarnab começa a caçar o protagonista, mostrando a natureza agressiva e selvagem que caracteriza sua nova identidade como monstro. No entanto, sua presença no capítulo 4 não se resume apenas a ser uma ameaça. Ele parece agir sob ordens de uma força superior, o Dr. Harley Sawyer, o que levanta a questão: Yarnab realmente tem controle sobre suas ações ou é apenas uma ferramenta em um jogo maior? Sua lealdade e comportamento impulsivo sugerem que ele pode ser manipulado, mas até que ponto ele é responsável por suas ações? Em uma análise mais profunda, há uma possibilidade de que Yarnab, embora cruel e destrutivo, seja uma espécie de anti-herói. Em um universo onde todos são moldados por experimentos e manipulações da Playtime Co., aí até mesmo o monstro pode ser visto como uma vítima de circunstâncias além de seu controle. Quando Yarnab é resgatado do cativeiro e começa a caçar o protagonista, podemos observar que ele tem momentos de hesitação, o que indica uma possível luta interna contra sua natureza programada. Por mais que suas ações pareçam malignas, pode haver uma profundidade em sua história que ainda não foi totalmente revelada. Será que ele tem alguma conexão com outros personagens ou com o próprio protagonista? Ou ele está apenas cumprindo ordens, agindo como uma marionete de forças que ele não compreende totalmente? Apesar de sua aparente lealdade ao Dr. Harley Sawyer, algumas pistas em sua trajetória indicam que Yarnab pode ter um papel mais complexo do que aparenta. Sua aparência, cheia de ferocidade e força, contrasta com sua origem humana, o que pode sugerir que ele ainda possui um resquício de sua humanidade. Será que Yarnab está sendo manipulado para realizar o que outros querem? Ou será que ele se transformou em um monstro tão poderoso que suas ações não são mais controláveis por ninguém? Em várias interações com o jogador, fica claro que Yarnab não é apenas um vilão simples. Seu comportamento pode ser o reflexo de uma criação artificial que nunca teve chance de escolher seu próprio destino. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma ameaça real, e sua lealdade ao Dr. Sawyer só adiciona mais camadas ao mistério que envolve seu personagem. Ele é o herói da sua própria história, ou apenas mais uma marionete nas mãos de seu criador?
Agora que entendemos a origem de Yarnaby e os eventos que o colocaram no centro da história de Poppy Playtime, é hora de investigar mais a fundo as conexões ocultas que o personagem pode ter com outros elementos do jogo. Será que ele esteve sempre à frente de tudo? Ou será que a Playtime Community manipulou tudo para fazer com que parecesse que Yarnaby estava jogando o jogo de outra forma? Yarnaby não surge isolado no universo de Poppy Playtime. Sua relação com o Dr. Harley Sawyer, o homem responsável por sua criação e posterior libertação, é fundamental para entender suas motivações. O fato de Yarnaby ter sido libertado de sua prisão subterrânea por Sawyer sugere que há uma conexão muito mais profunda entre eles, e isso levanta questões sobre o papel de Yarnaby em todo o plano da Playtime Co. Além disso, sua relação com outros personagens no jogo, como o protagonista e outros brinquedos experimentais, também é importante para entender as verdadeiras intenções de Yarnaby. O comportamento de Yarnaby durante o capítulo 4 revela uma inteligência e planejamento além do esperado de um monstro criado para ser apenas um simples assassino. Ele parece entender mais do que outros personagens, como se tivesse uma visão estratégica de tudo ao seu redor, o que sugere que ele pode não ser apenas uma vítima passiva dos experimentos da Playtime Co. A história de Yarnaby, como a de muitos outros personagens em Poppy Playtime, é cheia de pistas sutis que sugerem que nem tudo é o que parece. Durante sua aparição no capítulo 4, ele se destaca por suas ações que, embora pareçam erráticas, seguem uma lógica muito específica, muitas vezes antecipando os movimentos do jogador. Essa habilidade de antecipação, se vista sob uma ótica mais crítica, pode indicar que Yarnaby sabe mais do que deixa transparecer. Uma das pistas mais intrigantes é o comportamento de Yarnaby ao interagir com as áreas controladas pela Playtime Co. O fato de ele ser mantido em uma prisão, mas sempre com a possibilidade de ser libertado, mostra que há mais em jogo do que uma simples manipulação da empresa. Ele pode estar sendo usado, mas também está jogando o seu próprio jogo, com seus próprios objetivos ocultos. Embora muitas de suas ações pareçam seguir um padrão de violência e destruição, existem momentos em que Yarnaby se comporta de forma quase calculista. Ele aparece nas situações certas, no momento exato, para confrontar o jogador, mas nunca chega a ser derrotado de forma definitiva. Esse comportamento pode ser um reflexo de um plano mais profundo. Será que ele está tentando impedir o jogador de descobrir algo que ele mesmo quer esconder? Além disso, seu comportamento não é totalmente imprevisível. A maneira como ele se envolve nos eventos do capítulo 4 sugere que ele tem um certo controle sobre a situação, o que é algo incomum para as criaturas da Playtime Co. A questão que permanece é: será que Yarnaby sempre esteve à frente dos eventos, controlando cada movimento, ou apenas reagindo ao que lhe foi imposto? Yarnaby pode ser comparado a outros personagens do universo de Poppy Playtime, como o próprio Huggy Wuggy ou Mommy Longlegs, cujas intenções são muitas vezes difíceis de decifrar. Todos esses personagens compartilham a característica de serem moldados pela Playtime Co. para um propósito específico, mas todos também possuem características que os tornam mais complexos do que simples monstros. Como eles, Yarnaby pode estar dividido entre seguir as ordens que lhe foram impostas ou agir conforme seu próprio desejo de liberdade e poder. Comparando Yarnaby com esses outros personagens, vemos que ele é mais astuto e estratégico, o que levanta a hipótese de que ele sempre esteve à frente dos acontecimentos, mesmo antes de ser libertado. Ele é mais do que apenas uma marionete de uma corporação. E talvez com o tempo, ele tenha aprendido a manipular seu próprio destino dentro desse universo sombrio. Após explorar a história de Yarnaby e as conexões ocultas que cercam sua existência, chega o momento de discutir a teoria mais perturbadora que envolve esse personagem: a verdadeira natureza de Yarnaby. Será que tudo o que sabemos até agora é uma ilusão criada pela Playtime Co? Ou será que há algo muito mais sombrio em jogo? A verdade que ninguém queria enxergar
pode ser mais aterrorizante do que qualquer monstro criado pela empresa. Até agora, vimos Yarnab como uma figura que parece estar sendo manipulada pela Playtime Co. Mas e se ele não fosse uma simples marionete? E se Yarnab fosse na verdade a peça-chave de um plano muito maior? Algo que até mesmo o Dr. Harley Sawyer não conseguia compreender completamente. Essa teoria aponta para a possibilidade de que Yarnab não foi apenas uma criação de experimento, mas sim uma criação estratégica, feita para servir como uma ferramenta de controle, não apenas dentro da Playtime Co., mas também fora dela, afetando o curso dos acontecimentos do mundo exterior. Em muitos momentos ao longo da série, Yarnab parece antecipar as ações do jogador, como se tivesse algum tipo de visão do futuro ou acesso a informações privilegiadas. Esses comportamentos incomuns sugerem que ele tem um papel fundamental a desempenhar, não apenas no capítulo 4, mas em todo o universo de Poppy Playtime. Ele pode não estar sendo controlado, ele está controlando os outros, manipulando os eventos para seu próprio benefício. Uma das teorias mais sombrias que circula sobre Yarnab é a possível conexão pessoal com o protagonista. E se Yarnab, em algum momento de sua história, tivesse uma ligação direta com o jogador? Algumas pistas deixadas ao longo do jogo sugerem que Yarnab conhece o protagonista de uma forma muito íntima, como se tivesse sido parte de sua vida antes da transformação. Em algumas cenas é possível perceber que ele não age como uma simples criatura hostil, mas sim como alguém que reconhece o jogador e, em alguns momentos, até parece hesitar, como se estivesse em um dilema moral. A ideia de uma conexão secreta entre Yarnab e o protagonista abre um leque de possibilidades. Talvez o verdadeiro vilão seja a própria Playtime Co., que manipulou tanto Yarnab quanto o protagonista em um jogo de controle psicológico e poder. Ao criar Yarnab a partir de Queen Navidson, a empresa poderia estar tentando criar uma antítese de si mesma, um reflexo de todos os horrores que ela mesma causou. A Playtime Co. sempre foi conhecida por seus experimentos sombrios e a manipulação de suas criaturas. Mas o que se passa por trás das cortinas do que vemos no jogo? Será que Yarnab está agindo de forma independente? Ou ele é, de fato, o resultado final de um plano psicológico elaborado por aqueles que controlam os destinos das criaturas e dos jogadores? Uma das teorias mais perturbadoras sugere que a própria Playtime Co. criou Yarnab para ser uma espécie de catalisador, destinado a moldar o futuro do jogo. Ao criar Yarnab, a empresa não apenas criou uma criatura monstruosa, mas também semeou o caos e a dúvida entre os jogadores, fazendo-os questionar tudo o que achavam saber sobre o mundo em que estão imersos. Yarnab é a personificação de tudo o que está errado com a Playtime Co., uma mistura de dor, manipulação e controle. A teoria sombria também aponta que Yarnab não é apenas um personagem do capítulo 4. Ele pode ser o precursor de algo maior, um plano que se desenrola aos poucos, preparando o terreno para uma verdade ainda mais chocante. Se Yarnab está realmente manipulando os eventos e jogando suas próprias cartas, podemos estar apenas vendo o começo de um enredo muito mais complexo, onde o próprio jogador pode ser colocado em uma posição onde precisa confrontar sua própria moralidade e identidade. Se Yarnab for de fato o cérebro por trás de tudo, isso mudaria completamente a dinâmica de Poppy Playtime. Ele não seria apenas um vilão qualquer, mas o verdadeiro mestre do jogo, controlando tudo e todos enquanto tenta alcançar seus próprios objetivos sombrios. Isso pode indicar que o futuro da série reserva revelações ainda mais aterrorizantes, onde nada é o que parece ser, e onde até o jogador pode ser parte de um jogo maior, mais perigoso e mais manipulado do que imaginamos. Com a teoria sombria de Yarnab em mente, podemos encerrar a análise de seu papel no universo de Poppy Playtime e deixar o mistério se aprofundar ainda mais. O que você acha de Yarnab? Será ele o verdadeiro vilão ou um herói perdido em um jogo cruel?
Se você achou essa teoria sobre Yarnaby interessante, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas investigações sobre o universo de Poppy Playtime. Até o próximo mistério.